Olá, estamos aqui para mais um vídeo e é muito importante a divulgação desses vídeos, tá? Esses vídeos que nós estamos falando a respeito das 10 maiores mentiras a respeito do dízimo, como os cães gulosos, né, os líderes religiosos, eles enganam as pessoas para arrancar a lã, para arrancar o dinheiro das pessoas. E uma das bases desses líderes religiosos é justamente a questão do dízimo. Vamos à segunda mentira a respeito do dízimo. O dízimo sempre foi obrigatório, mesmo antes da lei de Moisés, e eles falam a respeito de Abraão. Mas vamos lá. O dízimo, antes de sua ordenança no Sinai, era voluntário, sendo mencionado apenas 2 vezes antes de se tornar obrigatório. Abraão deu uma única vez um dízimo do despojo de guerra, quando resgatou seu sobrinho Ló, e também quando Jacó fez um voto a Deus. E essas passagens, elas estão em Gênesis 14, versículos 17 até o versículo 20, e Gênesis 28, do versículo 20 ao 22. Aí, vamos lá, pelas seguintes razões. Gênesis 14, 20 não pode ser usado como exemplo para os cristãos dizimarem. Primeiro, a Bíblia não diz que Abraão deu obrigatoriamente esse dízimo. Segundo, o dízimo de Abraão não foi um dízimo santo da terra santa de Deus, produzido pelo povo de Deus. Terceiro, o dízimo de Abraão foi somente do despojo de guerra. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Quarto, o dízimo de Abraão a Melquisedeque aconteceu apenas uma vez e Abraão mudava sempre de lugar. Quinto, o dízimo de Abraão não proveio de sua riqueza pessoal. Sexto, o dízimo de Abraão não é mencionado em nenhuma parte da Bíblia, seja no Velho ou no Novo Testamento, a fim de respaldar o ato de dizimar. Sétimo, visto como nem Abraão nem Jacó tinham um sacerdócio levítico para manter, eles não tinham lugar algum onde entregar os dízimos durante os seus muitos deslocamentos. No caso específico de Jacó, lemos o seguinte, abre aspas, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Fecha aspas. Gênesis capítulo 28, versículo 20 até o 22. O texto bíblico é claro que Jacó fez um propósito particular, ou seja, um voto, de que se Deus fosse favorável a ele, que ofereceria a Deus o dízimo. Não se vê também neste caso nenhuma ordem explícita de Deus ou algum sacerdote a mando dele para que Jacó dizimasse. E vemos que foi uma promessa de Jacó para Deus. Não há relatos posteriores na Bíblia que ele tenha de fato dizimado. Apenas se observa a sua promessa, seu compromisso de entregar o 10º de tudo que viesse a obter daquele momento em diante. Outra vez, não vemos na Bíblia nenhuma passagem
em que vemos escrito que devemos dizimar como Jacó fez. Portanto, trata-se de mais uma mentira que os líderes religiosos criaram para tentar fazer parecer que os dízimos eram obrigatórios antes mesmo da lei de Moisés. E mais, acrescento, Abraão, ele foi circuncidado antes mesmo da lei. Por que esses, então, que falam a respeito do dízimo antes da lei, por que eles também não falam da circuncisão? E mais, Abraão foi pai de Jacó, e Jacó, Abraão, Isaque e Jacó, mas não vemos Isaque fazendo nenhum voto de dar o dízimo. Então é mais uma mentira dos líderes religiosos. Não dê o dízimo, não dê. Ajude ao seu próximo e, por favor, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. É muito importante para que outras pessoas elas abram os olhos e elas deixem de ser enganadas, tá bom? Um forte abraço e vamos em frente.